Olá, turma. Vamos começar agora nossa aula sobre crônica narrativa. Lembrando que esse assunto, crônica, é assunto do próximo trimestre. O adiantamento dessa aula se dá por conta do concurso literário do colégio, o aniversário do colégio, o que é ser aluno do CMR. Ok? Então vamos aproveitar, vamos adiantar o assunto do próximo trimestre. Se vocês quiserem fazer a redação no estilo crônica narrativa, já vão aí ter alguns subsídios para poder fazer. Lembrando que há outros formatos, outros gêneros que vocês podem participar também do concurso literário, tá ok? Mas aí vamos trabalhar esse aqui para que vocês possam ter aí uma base boa. Crônica, eu acho interessante a crônica, acho que é um assunto bem, um formato bom de se trabalhar. Então vamos lá. Vamos separar primeiro o termo crônica narrativa em duas partes, crônica e narrativa. O que é uma crônica? Crônica, para começar, olha, vem da palavra cronos, que é tempo, tá? Tempo. Aí vamos já ver onde é que se encaixa esse tempo. Tá? Lembrar de crônica, cronômetro, aí vocês vão lembrar de tempo. O que é uma crônica? Observem aí as imagens. Vê aí o cidadão tentando aí secar a água da avenida, nosso transporte público. Olha o aluno aí, ó. Olha o aluno indo para aula todo dia. Todo dia. Então, quando se fala tempo, a gente pensa numa história contada no momento. No momento. Então, são histórias cotidianas e sempre atuais. Certo? Crônica, acontecimentos, conta narrativas curtas, né, de acontecimentos cotidianos. O tom leve, né, descontraído, a gente viu pelas imagens lá que é um tom leve, descontraído. Pode ser não, é subjetiva, ou seja, traz as impressões do autor, ele pode colocar as impressões dele lá, pode colocar o foco narrativo em primeira pessoa, tá? Pode colocar lá. E o que é uma narrativa? Vamos agora ver o que é uma narrativa. Observe aí, contos de fadas. O conto de fadas é uma narrativa, né? Os Minions, uma grande produção cinematográfica, também é narrativa. Aquela história contada para vocês no Beabá, da Branca de Neve e Sete Anões, é narrativa. Tom e Jerry, histórias em quadrinhos também são narrativas? São. Tom e Jerry, filmes e o desenho animado é narrativa? É narrativa. Né? Filmes diversos são narrativas? São narrativas. O que essas narrativas têm em comum? Eles têm os elementos da narrativa, né? Tempo, espaço, personagem, complicação, desenvolvimento, clímax, enredo. Na complicação nós temos ali, por exemplo, nos Minions, nós temos dois vilões, né? Um vilão que é apoiado pelos protagonistas, são os Minions, e um vilão que combate o vilão dos Minions, né? E esse aí é a complicação, ele tenta sabotar toda hora. Branca de Neve e Sete Anões. A Branca de Neve é uma moça muito linda, muito bela, e a sua beleza causa indignação na bruxa, porque a bruxa não é a mulher mais bela do reino, então ela tenta matar a Branca de Neve. Começa o complicador aí, a complicação. Tom e Jerry, o Jerry, o ratinho, ele vive feliz, mas ele tem uma complicação. Um gato que pretende devorá-lo a todo momento. Né? Então nós temos esses fatores, as complicações. Então narrativa é uma história, a contação da história, né? Pode ser ficcional ou não, pode ser curta ou pode ser longa, por exemplo, um romance é longo, uma novela é longa. Aí temos peças teatrais, roteiro de cinema, histórias em quadrinhos. Narrativa pode ser oral, pode ser escrita, não tem problema. Temos narrativas curtas, como os contos, as fábulas, né? Fábula que tem reflexões, moral da história e tudo mais. E o que é uma crônica narrativa? Agora vamos juntar a característica dos dois. Algumas características vão se juntar e outras vão se perder. Vamos ver quais se juntam e quais se perdem. A crônica narrativa é uma história curta. Então começa aí, histórias longas já não entram na crônica narrativa. Certo? É cotidiana, então exatamente cotidiano. Então ela pode misturar ali termos ficcionais com termos literários, com termos reais, mas geralmente conta vida real, certo? Cotidiano, vida real. Literária é informal, é subjetiva, é sempre pessoal, tem o objetivo de entreter e traz reflexões. Nem todas as histórias nas narrativas trazem reflexões, né? Mas a crônica narrativa traz, certo?
Outra coisa que se perde na crônica narrativa, que não da narrativa de forma geral, é a complicação. Na crônica narrativa nós não temos complicação, apenas vou comentar histórias do cotidiano. Vamos seguir. Aqui um exemplo, Pavão de Rubem Braga. Vamos fazer a leitura aqui rapidamente. Eu considero a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial, mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta. Como em um prisma, o pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é um luxo do grande artista. Atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, ó minha amada. De tudo que ele suscita e esplende, e estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Então ele conta aqui o cotidiano, é o relacionamento do amor, né? Como é que é a situação das pessoas que se amam, como é a visão da pessoa que ama, como o amor age no olhar de quem ama, né? Aí ele comparou com o pavão aqui para vocês, interessante essa informação, realmente o pavão não tem todas aquelas cores não, ele só tem duas cores, e aí ele tem cristais, não é de água, tem algum tipo, umas estruturas parecidas cristais nas suas penas, né? Que fazem ali a reflexão da luz e modifica a cor. Então ele faz, o amor é a mesma coisa. Você, quando ama, o amor ele faz essa magia, né? Você olha e ele reflete toda a beleza da pessoa amada, tá? Mas aí tá muito literário, né? Vamos para um negócio mais cotidiano. Arnaldo Jabbour. Arnaldo Jabbour, os relacionamentos. Arnaldo Jabbour tem várias e várias crônicas, quem quiser ler. É interessante, isso aqui foi adaptada, né? Eu adaptei o texto. Adaptei assim, tirei algumas partes e acrescentei não, e só conectei outras para a gente fazer um resumo do que ele falou. Então ele colocou assim, relacionamentos. Acho que namoro, casamento, romance tem começo, meio e fim, como tudo na vida. Detesto quando escuto essa conversa. Ah, terminei o namoro. Nossa, estavam tanto tempo juntos, estavam juntos há tanto tempo. 5 anos. Que pena, acabou. Não deu certo. Aí vamos para o final aqui. Claro que deu certo. Deu certo durante 5 anos, só que acabou. E o bom da vida é que você pode ter vários amores. Gostar dói. Muitas vezes você vai sentir raiva, ciúme, ódio, frustração. Faz parte. Você convive com outro ser, um outro mundo, um outro universo. Na vida e no amor, não temos garantias. Nem toda pessoa que te convida para sair é para casar. Nem todo beijo é para romancear. Então ele fala aqui sobre os relacionamentos, as dificuldades realmente do relacionamento, né? Que enquanto ele dura, ele deu certo. Ele está dando certo. Então é um assunto cotidiano, ele usa aqui primeira pessoa, olha, sempre acho, eu, né? Faltou só o eu aqui, está elíptico, está oculto, eu sempre acho, usou aqui o discurso indireto, né? As falas, pode usar também. Bem informal, bem descontraído, e assim mesmo que se faz uma crônica narrativa. Agora vamos para as dicas. Como fazer uma crônica narrativa? Primeiro passo, identifique os personagens que você quer colocar na sua história. Os personagens principais, personagens secundários. Você não vai ter vilão aqui, não vai ter antagonista, né? Porque não tem complicação. Então, os personagens principais, personagens secundários, coadjuvantes. Coadjuvantes são aqueles que servem de cenário, certo? Eles apenas apresentam o cenário. Fiquem ligados. Tempo. Falem sobre o tempo em que a história acontece. Espaço. Trabalho o espaço. No espaço você pode usar também os personagens coadjuvantes. Você pode apresentar sobre ele qual o som que eu encontro naquele espaço. Tudo aí faz parte do som, né? As cores, a paisagem, tudo faz parte aí de uma escrita criativa para que você desenvolva melhor o seu trabalho. O personagem também principal, você pode falar sobre seus pensamentos, sobre seus gostos, sobre suas conversas com a família, sobre o que ele mais gostava de conversar,
sobre o que gostava de vestir, tudo isso aí para desenvolver bem o personagem. Tá? Foco narrativo pode ser em primeira pessoa, ou seja, um narrador personagem. O narrador também pode ser observador, ele pode ser onisciente, saber tudo o que acontece, o que se passa na cabeça dos outros personagens. E o enredo? O que é o enredo? Encadeamento de acontecimentos. Faça então seu projetinho de texto organizando esse trabalho, planejando, e depois você vai para o papel. Então isso é um projeto de texto de uma crônica narrativa. Ok? Bom, então vamos... Essa é uma crônica montada pelo professor exatamente sobre o tema que vocês vão fazer, para que vocês tenham ideia de como montar a crônica de vocês. Então temos aqui um modelo. Tá? Então ele começa. De segunda a sexta, movimento-se na busca pelo saber em Recife. Então, olha só, já tem aqui o tempo de segunda a sexta. O tempo não precisa ser no ano tal, não, ele de segunda a sexta. Então, acontece sempre de segunda a sexta. Movimento-se na busca pelo saber em Recife. Começa a delimitar o local, Recife. E aí, como eu falei, para dar uma reforçada no texto, eu posso usar aqui da escrita criativa, eu posso falar um pouco sobre a cidade, descrever a cidade, posso falar sobre os sons da cidade, sobre as pessoas da cidade. Né? Os atores coadjuvantes podem entrar aqui na descrição da cidade, olha só. Então vamos voltar. De segunda a sexta, movimentos na busca pelo saber em Recife. Cidade das pontes e dos rios. Os pais orgulhosos que transportam seus filhos fardados, com boinas vermelhas, uniformes diários, abrigos ou garança, cheio de garbo e esperança, e eu sou um fardadinho. Então nós temos aqui vários elementos apresentados. O espaço, o tempo de segunda a sexta, o espaço, Recife. Recife, ele tem uma descrição, um pouco pequena descrição aí sobre o local, né? Cidade das Pontes. Ele pode falar sobre o barulho das buzinas atravessando a passarela, pode falar mais várias coisas, certo? É criatividade. Eu posso falar várias coisas para trazer a descrição. Eu posso falar sobre o som que eu escuto, os sons do colégio, os sons da cidade quando eu estou atravessando. Eu posso falar sobre os sons dos alunos, que sons os alunos fazem. Eu posso falar sobre as cores do uniforme, as cores da paisagem, né? O concreto também, a parte de concreto, né? A parte construída. Ele continua. Lembro-me do primeiro dia de aula no Colégio Militar do Recife. Ele define ali um ponto mais específico. Cidade e o Colégio Militar, então, são o espaço que ele vai falar. Eu não sabia como seria minha vida no colégio, mas tinha certeza de que aprenderia muito mais do que história e matemática. Sempre sonhei com esse dia, ser aluno do colégio militar, assim como meu pai havia sido. Ele traz uma temática, né? O sonho de ser aluno do colégio militar, como o pai também tinha sido. Então ele pode trazer aí o pai para a história também. Os pais, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser os pais, de forma geral. E aí continua. Sabia que a rotina seria enérgica e dinâmica, marcada pelos valores patrióticos e republicanos do meu pai, dos meus pais, somados ao ensino de excelência. Era o que meu pai sempre me dizia ao lembrar de sua época como aluno. Era pura nostalgia. Estava claro para mim que havia sido uma das melhores experiências de sua vida. Cheio de motivação, ele conversava comigo, repetia sempre a mesma história. Então ele falou aqui da conversa com o pai, dos valores do colégio, certo? Do que ele esperava do colégio, do que o pai esperava dele do colégio, apresenta tudo isso aí. Meu filho, ele continua aqui. Olha só, coloquei em roxinho porque você pode ter ou não o diálogo, né? O texto com discurso direto. Você pode tirar ou pode colocar. Meu filho, você entrará numa das melhores escolas do país. Aprenderá muito mais do que as matérias básicas. Ensinar-te-ão valores que ficarão para sempre na sua vida. Vá, aprenda, cresça e vença. Então o pai é entusiasmado, reforça os valores do colégio que o aluno vai aprender e todas as possibilidades que ele vai ter. Né? E aí ele volta aqui. Ouvi e prometi a mim mesmo esforçar-me para representar o colégio, meu pai e minha mãe, com orgulho e honra. Ideais que ambas as instituições, família e escola, ensinam-me dia a dia. Ele reforça os valores ideais, né, para ir construindo o que é ser o aluno. Né?
E assim, sinto o meu próprio crescimento potencializado pelo CMR, envolvido nessa seria rica história e cultura recifense, no berço das tradições brasileiras. E, após refletir sobre as palavras de meu pai, respondi que sabia que estava em boas mãos e que meu futuro reservava-me grandes conquistas. E completei. Eu sei, meu pai, ser aluno do Colégio Militar do Recife é muito mais do que vestir uma farda. É caminhar com os valores essenciais para ser o cidadão que defende sua pátria e ama sua nação. Então aí ele encerrou com a reflexão sobre o que é ser aluno do Colégio Militar do Recife, né? Trouxe essa reflexão. Tem a estrutura, esse texto vai estar para vocês. O PowerPoint vai estar, aliás, eu vou colocar em PDF para vocês. Tá no OpenRedu, além da aula, vai ter o texto aí em PDF para que vocês possam ter aí uma noção, estudar várias vezes, ver o material, organizar o pensamento de vocês e fazer aí a atividade de vocês. Então, o concurso de redação do colégio, o tema é o que é ser aluno do CMR. Para o ensino médio, temos aqui os gêneros possíveis: dissertação expositiva, crônica narrativa, dissertativa ou lírica, relato, certo? Mínimo 25 linhas, máximo 30 linhas, norma culta em língua portuguesa, projeto de texto escrita prévia, rascunho. Então temos que fazer aqui o projeto de texto. Vamos mostrar em sala de aula que vocês fizeram do projeto de texto para que eu possa, para poder me entregar aí até o dia 10. Então o texto escrito à mão, até o dia 10 entrega, né, ao professor de redação da turma. Ok, pessoal? Então não percam o prazo, façam um bom trabalho, fique com Deus, até mais.